Olá, sejam todos muito bem-vindos. Está no ar o Todo Dia News, primeira edição. Confira os destaques desta quinta-feira, dia 10 de novembro. Lula se reúne com presidentes da Câmara e do Senado. Veja também, Americana, Santa Bárbara e Nova Odessa estão com mais de 800 vagas abertas. E ainda, FATEC Americana tem 560 vagas no vestibular para o primeiro semestre de 2023. Isso e muito mais você acompanha a partir de agora. Fique com a gente. O Todo Dia News, primeira edição, está apenas começando. Estamos diretamente dos estúdios da TV Todo Dia, sinal 14 da sua TV digital e através de multiplataformas. Muito obrigado pela sua audiência. E como é habitual, convido você daí de casa a nos seguir nas mídias sociais, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Quai. Estamos presentes em todas essas mídias com o mesmo nome, tvtododia.oficial. E a nossa presença, ela transcende as mídias sociais, ela também está na internet através do portal da Rede Todo Dia, o tododia.com.br, onde você encontra notícias produzidas por uma equipe de jornalistas profissionais com isenção e imparcialidade sobre a nossa cidade, a nossa região, nosso estado, notícias nacionais e também internacionais. E vamos abrir antes de abrir o primeiro bloco, né? Já ia me esquecendo de deixar aqui o nosso WhatsApp para você mandar a sua mensagem, o seu boa tarde, o seu recadinho, mandar a sua denúncia, né, a sua sugestão de pauta, que nós encaminharemos para os nossos repórteres averiguarem, fazer todo o levantamento da informação e a produção da matéria. Agora, a sua mensagem pode mandar que nós passaremos aqui pela produção, que selecionará algumas mensagens e colocará para compartilharmos com todos os nossos telespectadores. Agora sim, vamos abrir o primeiro bloco do nosso telejornal, trazendo as notícias do Brasil e do mundo produzidas pela TV Brasil. E começando, mais uma vez, aí, com uma notícia triste. O Brasil perdeu um dos maiores contadores de caos, Rolando Boldrin. A morte foi confirmada na tarde desta quarta-feira do cantor, apresentador e compositor. Boldrin teve toda a carreira identificada com a essência da alma brasileira. Contador de causos e autor de clássicos caipiras, o artista de 86 anos era um entusiasta da música e da cultura popular, que tinha um espaço garantido nos programas de televisão que ele comandava desde a década de 1980. Vamos acompanhar. Paulista de São João da Barra, Rolando Boldrin nasceu em 1936. Desde pequeno se envolveu com a música. Aos 16 anos se mudou para São Paulo em busca do sonho de ser artista. Até alcançar o sucesso, trabalhou como engraxate e garçom. Artista de vários talentos, atuou no cinema e em mais de 30 novelas, entre elas Os Imigrantes, de 1981, atualmente reprisada na TV Brasil. Apresentou programas nas TVs Globo, Bandeirantes, SBT e desde 2005 comandava o Senhor Brasil na TV Cultura, sempre promovendo a cultura brasileira em suas várias expressões, seja na música, nas poesias e contos populares e nas artes plásticas que formavam o cenário do programa. Novembro é o mês da consciência negra, uma alusão a Zumbi dos Palmares, o líder do Quilombo dos Palmares, que morreu no dia 20 de novembro de 1695. O Repórter Brasil preparou uma série de reportagens aí sobre esta data, mas antes de levá-las ao ar, a gente vai mergulhar em um debate contra o racismo. E de Recife, então, a TV Brasil explica o que caracteriza o chamado colorismo. Acompanhe conosco.
Você já ouviu falar em colorismo? Um conceito de identificação que é também um preconceito contra pessoas de pele preta e que, apesar de serem da mesma raça, são tratadas de modo diferente de acordo com a tonalidade da sua pele. Quando o célebre pastor Martin Luther King Jr. discursou para uma multidão e detalhou sua esperança e seu sonho, mal sabia ele que as palavras no futuro seriam carregadas de glória. Anos depois, a luta permanece até nossos dias, para se ter igualdade sem discriminação pela cor da pele. Isso ganhou um novo conceito: colorismo. Colorismo é um conceito, uma noção, né, que foi criada pela Alice Walker, uma ativista americana. Ao contrário do racismo, que se orienta na identificação do sujeito como pertencente a certa raça para poder exercer a discriminação no caso contra negros, o colorismo se orienta somente na cor da pele da pessoa. Isso quer dizer que, ainda que uma pessoa seja reconhecida como negra ou afrodescendente, a tonalidade da sua pele será decisiva para o tratamento que a sociedade vai dar para ela. O colorismo, ele trabalha a discriminação, tá? A classificação das pessoas a partir dos tons de pele, o que a gente pode chamar de paleta de cores, né? Então, quanto mais escuro a pessoa é, mais essa pessoa sofreria discriminações. No colorismo no Brasil, aspectos dos traços como no cabelo crespo, nariz arredondado ou largo, dentre outros aspectos físicos que a nossa cultura associa à descendência africana, também influenciam no processo de discriminação. É fundamental a gente compreender que a ação afirmativa e a cota no ensino superior não é favor nem é caridade, né? É direito. E é uma forma do Estado, né, estar reparando uma restrição de direito que ele mesmo cometeu. Agora me diz uma coisa, você está se preparando para o Enem? Você sabe que no domingo agora, dia 13, tem a primeira prova do Enem. E por isso nós temos uma dica para você que é estudante. A Empresa Brasil de Comunicação, a EBC, também conhecida como TV Brasil, ela criou uma plataforma gratuita com questões aí das provas aplicadas desde 2009. E nós temos um GC, que eu vou pedir para a produção colocar na sua tela, com o endereço deste site, que é questõesenem, tudo junto, .ebc, escola, baleia, casa, tá? .com.br. Então, repetindo, questõesenem, tudo junto, .ebc.com.br. Essa é uma forma de você praticar e acompanhar o seu desempenho em cada disciplina. Vamos saber mais através desta matéria da TV Brasil. A EBC, Empresa Brasil de Comunicação, criou uma plataforma gratuita com questões das provas aplicadas desde 2009. É uma forma de você praticar e também acompanhar o seu desempenho em cada disciplina. Anota o site aí, vale a dica. questõesenem.ebc.com.br. Lá você também encontra, além do questionário, informações sobre o exame. Visite a página. Aqui na TV já tinha gente falando que se interessa em entrar e testar os seus conhecimentos neste site, né? O questõesenem.ebc.com.br. Então, mesmo que você ainda não vá prestar o Enem, como treineiro, né, você pode acessar aí e testar os seus conhecimentos, colocá-lo à prova. Agora vamos falar um pouquinho de política. O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva passou o dia em Brasília e pela manhã se encontrou com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e à tarde com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Vamos acompanhar esta matéria. Na primeira parte dessa visita oficial a Brasília, depois do resultado das eleições, Lula fez um aceno ao Legislativo, se encontrou aí a portas fechadas com os presidentes aqui da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco. Pelo Twitter, Pacheco disse que foram tratados temas institucionais e de interesse do governo de transição. Também na publicação, ele prometeu empenho do Congresso no sentido de garantir os recursos necessários para dar continuidade ao pagamento de R$ 600
R$600 do Auxílio Brasil, também o reajuste do salário mínimo e os programas sociais necessários à população mais carente do país. Outro que também participou desse encontro e comentou foi o líder do PT aqui na Câmara, o deputado Reginaldo Lopes. Reginaldo disse que a ideia de Lula apresentada é que essas questões orçamentárias sejam tratadas mesmo como uma PEC, né? Com uma PEC, na verdade, como a gente vem falando aqui nos últimos dias. E a ideia que ele sugeriu para a equipe de transição é que essa PEC seja anexada a outras propostas que estão com tramitação mais avançada aqui na casa para acelerar a aprovação dessa matéria, no caso, até o fim de novembro. Mas tudo isso deve ficar bem mais claro aí nos próximos dias. Depois desses encontros, Lula seguiu para o STF e para o TSE, onde se encontrou ali com os presidentes. Quem acompanhou tudo foi a repórter Ana Luísa Prazer, que a gente fala com ela agora. Oi, Ana, boa noite. Oi, Selma, boa noite para você, boa noite para todos que nos acompanham. Isso mesmo, o presidente eleito Lula chegou ali ao Supremo Tribunal Federal por volta das 4 horas da tarde e foi recebido por todo o corpo de ministros, com exceção de Luiz Barroso, que participa da COP27 no Egito. Essas agendas marcam o início da transição de governo e a previsão é de que o presidente eleito Lula permaneça em Brasília por 2 dias. No Tribunal Superior Eleitoral, Lula se encontrou com o presidente da Corte, o ministro Alexandre de Moraes. E ao deixar o prédio, ele conversou com jornalistas e elogiou o processo eleitoral brasileiro, falou da necessidade de diálogo com todos que foram eleitos, independentemente de partido, e defendeu a independência entre os poderes. Vamos ouvir. Então eu vim aqui para dizer, sabe, do nosso respeito pelas instituições, da relação que a gente pretende manter com a Câmara dos Deputados, com o Senado. Eu não enxergo dentro da Câmara, dentro do Senado, essa coisa de centrão. Eu enxergo deputados que foram eleitos e que, portanto, nós vamos ter que conversar com eles para garantir as coisas que serão necessárias para melhorar a vida do povo brasileiro. Nós voltamos a governar o país, não há tempo para vingança, não há tempo para raiva, não há tempo para ódio. O tempo é de governar. Não cabe ao presidente da República interferir no funcionamento da Câmara nem do Senado. Nós somos poderes autônomos. Nem eles interferem no nosso comportamento, nem nós no deles. E assim a sociedade vai viver tranquilamente, democraticamente, e as coisas vão acontecer. E agora vamos falar de uma notícia aí um pouco triste, né? Porque cresce o número de abandono e maus tratos de animais. Um estudo recente mostra que o Brasil tem mais de 8 milhões de animais em situação de vulnerabilidade. E, neste sentido, iniciativas individuais e de organizações não governamentais têm sido importantes para minimizar o problema e encontrar lares para esses animais, especialmente para aqueles que têm alguma deficiência. Vamos acompanhar. Quando Natália decidiu ter mais um cachorro, ela escolheu adotar um bichinho com deficiência. Foi aí que ela conheceu o Fini. Ele estava há quase 4 anos em um abrigo, após ter perdido um olho e parte da mandíbula em um atropelamento. Esses precisam muito mais de ajuda do que, por exemplo, se eu for adotar um parecido com o Charlie de novo, entendeu? É muito mais fácil, tanto que o Fini é o melhor cachorro do mundo, todo mundo ama o Fini, mas ninguém adota o Fini, entende? Para ajudar um abrigo de animais, Helena abriu as portas de sua casa para Otto, que estava com um machucado grave na pata. A gente acabou pegando um amor danado e o Bob ele é muito grato. Ele é muito grato, agora já está idosinho, carinha branca, mas corre tudo com as 3 patas, vive muito bem. O número de animais em situação de vulnerabilidade tem crescido. Segundo uma pesquisa do Instituto Pet Brasil, divulgada neste ano, em 2018 eram quase 4 milhões de animais resgatados por ONGs após abandono ou maus tratos. Em 2020, esse número subiu para cerca de 8,5 milhões. E os cães com deficiência acabam tendo mais dificuldades em achar novos lares. Primeiro porque eles são animais que precisam demais de ter uma família, né? Ter alguém que cuide, que esteja olhando para eles todos os dias. E segundo que eles trazem para a gente um amor, um retorno, né, muito grande.
E nem todos os animais com deficiência precisam de muitos cuidados especiais. Migu nasceu sem uma pata e achou um lar quando ainda era pequeno. A única coisa é que não pode andar muito, né? Isso ele não pode, porque senão ele cansa. Ele agora está com 12 anos, né? Mas fora isso não, tudo normal. E agora vamos conferir a agenda da Conferência da Organização das Nações Unidas sobre as mudanças climáticas, a COP27, que nesta quarta-feira ela começou no Egito e também no Pavilhão do Brasil, em Brasília, com o uso de tecnologias para a preservação ambiental na indústria e na agropecuária brasileiras, que são os temas então de hoje. Vamos acompanhar essa matéria. No Egito, a quarta-feira foi dedicada para debate sobre transição energética, que é quando há essa migração do uso de fontes não renováveis para a geração de energia elétrica para o uso de fontes renováveis, como ocorre aqui no Brasil, em que geralmente é usado a água nas hidrelétricas para a produção de energia e também o vento e o sol. Aqui no Brasil, nos painéis que acontecem por aqui, o ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, ele mediou uma conversa sobre agricultura e clima, com foco na segurança alimentar do planeta. Depois, foi um momento de conversar sobre ciência e tecnologia, sobre como a ciência, a tecnologia e a inovação podem ser empregados para a preservação do meio ambiente. E há pouco começou mais um debate, desta vez com o ministro da Cidadania, Ronaldo Bento, sobre descarbonização e também sobre sustentabilidade e o programa Alimenta Brasil. Esse programa, Eliane, ele prevê que o governo federal compre alimentos produzidos por pequenos agricultores, também extrativistas, e repasse esses alimentos para famílias em situação de vulnerabilidade social ou para a produção, das merendas escolares nas escolas públicas do país. E ontem, durante os debates aqui em Brasília, o ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, ele afirmou que o Brasil é uma parte relevante nesse processo de geração de energia limpa para todo o planeta. Vamos assistir. Os debates na COP27 em Sharm el-Sheikh, no Egito, começaram nesta terça-feira. No pavilhão brasileiro montado na conferência, foi debatido como é possível usar os recursos das florestas de forma sustentável e o futuro verde na mobilidade urbana. Aqui no Brasil, no estande montado em Brasília, na Confederação Nacional da Indústria, também ocorreram debates coordenados pelo ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, com interação entre os participantes nos dois países. O grande desafio é buscar alternativas e o Brasil pode ser uma solução relevante nessa nova economia verde que está olhando muito para energias renováveis. No estande da CNI também foi debatido o projeto Escolas Mais Verdes, iniciativa que tem como objetivo promover a sustentabilidade nas escolas brasileiras. O projeto prevê, entre outras ações, a instalação de biodigestores nas escolas públicas, que usam matéria orgânica para a produção de biogás e biofertilizantes. Sabemos a importância, ministro, de levar para dentro da escola a educação ambiental, porque a gente tem que começar cedo, a criança criar a consciência da preservação, a consciência da sustentabilidade, a mudança de hábitos. Também foi discutido o mercado de capitais e ativos ambientais. Segundo o governo federal, a economia brasileira está alinhada com o meio ambiente. Nós, então, damos todos aqueles que protegem um incentivo econômico ainda maior para que se proteja ainda mais, melhorando a forma que nós cumprimos as nossas compensações, as nossas obrigações e dando direitos para todos aqueles que precisam, seja o pequeno agricultor, seja a cooperação de reciclagem, que passa a ter um novo instrumento para proteger ainda mais nosso meio ambiente e, além disso, melhorar seu sustento. Está então a agenda da COP27, essa que é a Conferência Mundial do Clima, a Cúpula Mundial do Clima, onde tem mais de 120 nações participando, debatendo sobre as mudanças climáticas, os impactos dessas mudanças, inclusive, no momento da previsão do tempo, passarei aí duas reportagens muito importantes que falam sobre o aquecimento global, que são as provas cabais desse aquecimento global e como que ele afeta diretamente o clima no mundo inteiro, mas lógico, com um foco voltado aqui para o Brasil. Então, mais para frente, nós estaremos mostrando aí como que isso acontece, e por que é necessário que os governantes eles se reúnam
tratem de políticas comuns entre todos os países para frear o lançamento aí das poluições, sobretudo a poluição aérea, né, que nós temos aí com a queima de combustíveis fósseis e geração de energia por meio de modos antigos, arcaicos, muito poluidores, como é o caso das termoelétricas, né? Então, todas essas conversas, essas reuniões que estão sendo tratadas no Egito, em Sharm el-Sheikh, elas visam a geração de compromissos entre todos os países, mas os 3 maiores poluidores globais não estarão presentes, que são Estados Unidos, China e Índia. A Índia, inclusive, que ela sofre com uma poluição danada, uma poluição muito severa. Nessa semana, na capital da Índia, em Nova Delhi, era praticamente impossível você distinguir o que era o céu, o que era o asfalto, porque a única coisa que você via era uma cortina aí de névoa cinza, de poluição, e o governo, né, através do seu Ministério da Saúde, orientava as pessoas a ficarem em casa e, se precisassem sair, utilizar máscaras, porque a poluição estava em um nível altíssimo, né, superando aí qualquer recorde anterior de péssima qualidade do ar. E nós sabemos que a poluição, além dela gerar problemas de doenças respiratórias, ela também faz a alteração na camada de ozônio, né? Porque o monóxido de carbono, que é o principal elemento liberado aí da queima desses combustíveis fósseis e também do desmatamento, ele reage diretamente com o ozônio, que ele tem uma ligação muito frágil, né? O oxigênio ele só faz 2 ligações, mas o ozônio ele faz 3 ligações de hidrogênio. Por quê? Porque é um compartilhamento ali de elétrons. Então, isso acaba promovendo a ruptura, e onde você tinha ozônio passa a ter apenas oxigênio, e o ozônio ele é um filtro que o nosso planeta ele tem para barrar a entrada dos raios de ultravioleta. E tendo o aumento do ultravioleta, você tem também o aquecimento do planeta como um todo, e isso interfere nas correntes marítimas, isso provoca o derretimento de geleiras, isso eleva as temperaturas em áreas em que você tem clima, por exemplo, o clima europeu, o clima temperado, que nós vimos recentemente que o verão europeu, muitas pessoas estavam morrendo por conta do calor, o calor excessivo, sobretudo crianças e idosos que não suportam esse calor. Tudo isso é impactado por nossas ações e, sobretudo, pela falta de política pública para frear a poluição. Então, o encontro que acontece no Egito, em Sharm el-Sheikh, ele é fundamental para que os países fechem acordos e, principalmente, apliquem, né, esses acordos para que nós barremos e tenhamos um ponto aí de reversão, porque nós já estamos chegando muito próximos de um ponto chamado de ponto de não volta, que seria a condenação mesmo do planeta e da própria vida orgânica sobre ele. Bom, vamos para um breve intervalo, daqui a pouco nós voltaremos trazendo mais informações agora da nossa região. É rapidinho, em um minutinho estaremos de volta. Quer estar bem vestido e elegante? Ficar na moda tem endereço certo. Avenida Pascoal Ardito, 985, São Vito, em Americana. Rovani Modas, a moda que você veste todo dia. Quer mudar seu visual? Transformar-se em uma loira deslumbrante? Estúdio Sabrina Ometo faz a sua transformação. O seu sonho em ser loira é sonho realizado pelo Estúdio Sabrina Ometo.
Você já bebeu água hoje? Sem ela não há vida. A hidratação é essencial para o nosso corpo. A água tem várias funções, entre elas a de eliminar o que é prejudicial para a nossa saúde. Não é preciso esperar sentir sede para beber água. O consumo deve ser distribuído em porções ao longo de todo o dia. A quantidade que precisamos ingerir depende de fatores como a idade, peso, atividade física, clima e temperatura ambiente. Quer dicas para lembrar de beber água? Use o celular como despertador para lembrá-lo de beber água. Leve com você uma garrafinha para ajudar a contar o total de água ingerida no dia. Se tem dificuldade em beber água pura, faça a saborização com rodelas de limão, abacaxi ou laranja. E vamos agora para o Direto da Redação. O Hospital Estadual de Sumaré é premiado como o melhor hospital público do país. O ranking inédito foi divulgado nesta terça-feira, dia 8, por um Instituto Brasileiro das Organizações Sociais de Saúde, o IBROS. E as informações, quem nos traz é o repórter Henrique Fernandes. O Instituto Brasileiro das Organizações Sociais de Saúde premiou o Hospital Estadual de Sumaré como o melhor hospital público do país. Este ranking é inédito e foi divulgado em Brasília, Distrito Federal. O título foi concedido em reconhecimento à eficiência, boa vontade pelos usuários e por oferecer qualidade e segurança aos pacientes do SUS, Sistema Único de Saúde. A avaliação foi realizada em parceria com as duas organizações. Henrique Fernandes para o Todo Dia News. Você está com alguma pendência no seu registro negativo, ou seja, o famoso nome sujo no Serasa? Você tem uma oportunidade de renegociar a sua dívida até o dia 30 de novembro. A ação oferece aos inadimplentes condições especiais de negociações e dívidas. Mas quem nos traz a informação é a repórter Natália Lima. O Procon de Americana comunicou que o mutirão de negociações e orientação financeira acontece até o dia 30 de novembro. A ação tem o intuito de oferecer descontos e prazos especiais aos consumidores inadimplentes. As negociações devem ser realizadas diretamente com as instituições financeiras, onde cada banco ou financeira tem suas próprias condições. Podem participar das negociações pessoas físicas que tenham dívidas em atraso com cartão de crédito, cheque especial e cheque consignado. Não serão aceitas negociações de dívidas que estejam atreladas a bens dados em garantia, como veículos, móveis e que tenham condições de quitar o valor negociado. A negociação também pode ser feita pelo portal consumidor.gov.br. Natália Lima para o Todo Dia News. E agora a Natália vai voltar, ou melhor, vai estar presente aqui no estúdio para trazer a você as oportunidades. Solta a vinheta. Boa tarde, Natália, tudo bom? Boa tarde, Danilo, tudo bem? E o pessoal de casa, como é que tá? Eu acho que eles estão esperando por este momento, né? O momento das notícias positivas, sobretudo aquelas pessoas que estão buscando por uma recolocação profissional, né? E você tem justamente ótimas notícias para quem está desempregado, não é? Exatamente, Danilo, são mais de 800 vagas só aqui na nossa região. Então, Americana, Santa Bárbara do Oeste, Nova Odessa estão com 831 vagas abertas nesta quinta-feira. Então, essas oportunidades estão disponíveis nos postos de trabalho de cada uma dessas cidades. Em Americana, o Procon está com uma vaga de estágio para a área de Direito. Então, fica aí a dica para os estudantes de Direito, que onde a carga horária é de 6 horas diárias, com remuneração de R$ 800 e um auxílio de R$ 100 para transporte. Os interessados devem entregar o currículo na Unidade da Defesa do Consumidor, que fica localizado no prédio da Prefeitura aqui de Americana.
Aí, em Nova Odessa, no posto local do trabalho, está com 17 vagas de emprego para iniciativa privada em diversas funções. Os candidatos devem enviar o currículo nesta quinta-feira para o e-mail ptrabalho@novaodessa.sp.gov.br com a especificação da função interessada no título do e-mail. Ou a entrega também pode ser feita no próprio local, que fica lá na rodoviária, das 8h30 da manhã até as 11h30 da manhã, que, como eu reforçando, fica localizado lá na rodoviária, na rua Rio Branco, número 699, no centro. E a última cidade é Santa Bárbara do Oeste, que o Desenvolve Santa Bárbara divulgou hoje 813 vagas para alfabetizados, trabalhadores com ensino fundamental, médio, cursos específicos e graduação. Então, essas vagas, os interessados podem se candidatar lá no Desenvolve Santa Bárbara, que é localizada no Vila Mall, na rua do Osmio 975, paralela com a Avenida Santa Bárbara. Então, bastante empregos, não? Bastante emprego. E lembrando que lá no nosso site tem a lista completa dos cargos para o pessoal que ficou interessado, né? Só ir lá no nosso site e conferir. Legal. Quer aproveitar e passar a próxima também? Vamos lá, né? Também não, é uma ótima notícia, né? Mas essa para quem aí é vestibulando. Isso, para quem está querendo fazer um curso técnico, né? Porque a FATEC, a Faculdade de Tecnologia de Americana, está com 560 vagas abertas em 7 cursos gratuitos para o vestibular do primeiro semestre de 2023. Então, as inscrições seguem até o dia 15 de dezembro pelo site www.vestibularfatec.com.br. E as inscrições têm uma taxa de R$ 91,00 e o exame acontece em 8 de janeiro, 1h da tarde. Os locais da prova serão divulgados 3 dias antes da aplicação, no dia 5. Já a lista de convocados com a primeira chamada está prevista para o dia 18. E os cursos são oferecidos em 3 áreas, então anotem aí: Tecnologia da Informação, Têxtil e Gestão no campo da tecnologia. São 3 cursos também de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, com 40 vagas no período da manhã e 40 vagas no período da tarde. Já a Segurança da Informação também 40 vagas no matutino e 40 vagas no noturno, e Jogos Digitais com 40 vagas no período da noite. Já a área têxtil conta com 2 cursos, o de produção têxtil, 40 vagas no noturno, e design de moda, 40 vagas no matutino. Na área de gestão são oferecidas graduações empresarial com 40 vagas para cada período, né? O noturno e matutino. As outras 40 oportunidades na modalidade de ensino à distância, além do curso de logística, 40 vagas no matutino e 40 vagas no noturno, ou seja, é muita vaga. Pois é, muita oportunidade aí para quem quiser investir no futuro, não é verdade? Exato, aqui não falta, né? É isso aí. Muito obrigado pelas ótimas notícias e até a próxima. Bom, e vamos seguir agora para falar também do censo de Nova Odessa, onde o IBGE treina na ETEC os 11 novos recenseadores. O censo 2022 do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, foi prorrogado até dezembro e, visando concluir a pesquisa no prazo estipulado, o órgão está treinando uma nova equipe de recenseadores para efetuar a coleta de dados junto à população de Nova Odessa. O treinamento da turma de 11 pessoas está acontecendo ao longo da semana nas dependências da ETEC, que é a Escola Técnica Estadual situada no Jardim Capuava. Ao todo, o IBGE já contava com 11 Ao todo, o IBGE já contava com 19 recenseadores na execução dos trabalhos no município, além de 5 supervisores, e agora receberá este reforço com mais 11 recenseadores, ou seja, uma equipe de 30, para poder abranger aí todo o município e concluir dentro do prazo desse prorrogamento. Depois do treinamento, a equipe então passará
para ter 30 recenseadores mais 5 supervisores. Até o momento, o IBGE já concluiu o censo 2022 em aproximadamente 57% das residências e estabelecimentos de Nova Odessa. E quem tem mais informações aí sobre o censo de 2022 na cidade pode ser conferido no portal censo2022.ibge.gov.br/acompanhamento de coleta. Então, se você está interessado em saber como que está, se já passaram até pela sua região, entre no site para você fazer esse acompanhamento. E lembrando, a participação no censo ela é obrigatória. Se você não participar, se você não responder aos questionamentos dos entrevistadores, você pode vir a ser multado pela Receita Federal em até R$12 mil. Está bem? E é simples, são questões simples, objetivas, em que você aponta informações de quantas pessoas que vivem com você, quantas estão trabalhando, quantas estão desempregadas, qual que é a faixa de rendimento, não é o seu salário, é a faixa de rendimento, em que grau que você está inserido, se na sua casa tem água encanada, se você tem coleta de esgoto, se o caminhão de coleta de lixo passa pela sua rua, são questões básicas que ajudam aos governantes pensarem em políticas públicas para o desenvolvimento social e humano. Está bem? Então, não deixe de responder. Se porventura o entrevistador do IBGE, o recenseador, passar e você não puder falar com ele, converse com ele numa boa e fale, olha, eu não posso responder, eu tenho compromisso, qualquer coisa. Ele vai te mandar um link para o seu e-mail e através deste link você pode responder diretamente, então, através do site. E as questões são curtas, são poucas, mas são fundamentais para pensar políticas públicas para o Brasil, para o nosso estado e para a nossa cidade. Então, vamos agora para mais uma breve pausa. Daqui a pouquinho nós voltamos trazendo aí o plantão policial. Então, não saia da frente do seu televisor, é rapidinho, em um minutinho estamos de volta. De onde vem o dinheiro? Como funciona o cartão de crédito? Poupança, investimentos, juros? Tudo isso é muito complicado, certo? Errado. Complicado é crescer sem entender essas coisas. Saber a importância de poupar, de investir e de sonhar pode mudar o futuro de uma pessoa. Por isso, o governo federal, por meio do Ministério da Educação, criou o programa Educação Financeira nas Escolas, que vai oferecer aos professores cursos gratuitos de ensino de educação financeira, produzidos pela CVM e parceiros. Professores, conheçam os cursos e materiais educativos disponíveis para download em edufinanceiranascola.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. As pessoas são diferentes. Cada um tem seu jeito, seu gosto, sua mania, sua marca registrada. Únicos. Ser humano é isso, certo? Certo, mas eu quero te falar sobre dois tipos de pessoas: as que precisam de sangue e os heróis que podem ajudar a salvar vidas. E sabe o que é melhor? Vocês não precisam ser parecidos. Digo mais, vocês não precisam nem se conhecer. Mas eu conheço, porque correndo aqui dentro, eu não vejo diferença. Doe sangue regularmente. Com a nossa união, a vida se completa. Estamos de volta e agora é a hora do plantão policial.
A polícia conclui os interrogatórios dos 5 acusados de participar do sequestro e morte do milionário ganhador de 47 milhões de reais da Mega Sena, que foi morto em Hortolândia. Quem traz os detalhes deste caso é o repórter Henrique Fernandes. Sobre o caso da Mega Sena, a delegada do DEIC de Piracicaba, Juliana Rich, informou que a polícia finalizou os interrogatórios das 5 pessoas que estavam presas temporariamente. Segundo a delegada, foi decretada a prisão preventiva de todos os acusados de participar do sequestro e da morte do ganhador da Mega Sena, Jonas Lucas Alves Dias, morador de Hortolândia. Os 5 presos foram indiciados pelos crimes de extorsão mediante sequestro, seguido de morte e associação criminosa. Henrique Fernandes para o Todo Dia News. Muito obrigado, Henrique. E agora nós voltaremos com a Natália Lima, porque um homem... Olha só este absurdo. Um homem se passou, ou melhor, tentou se passar por beneficiário do Auxílio Brasil. E ele foi preso porque, lógico, né, é um falsário, estava utilizando documentos falsos para tentar ludibriar os funcionários do banco, né, da Caixa, para sacar ali o direito de uma outra pessoa. É muita cara de pau. Não foi isso mesmo que aconteceu, Natália? A Guarda Civil Municipal de Santa Bárbara do Oeste prendeu um homem que tentava sacar R$3.000 da conta de um beneficiário do Auxílio Brasil. Segundo informações da GCM, o funcionário da agência contou aos patrulheiros que, ao notar que o homem tentava se passar pelo beneficiário usando um documento falso, acionou a equipe. O golpista foi detido e, após negar algumas vezes, confessou o crime e informou que estava acompanhado de mais 2 comparsas. Os guardas tentaram localizar esses outros envolvidos, mas não conseguiram. O homem foi autuado em flagrante e apresentado na Polícia Federal de Piracicaba. Natália Lima para o Todo Dia News. Chamar de cara de pau é pouco ainda, né? Mas que bom que os funcionários perceberam, né? Mantiveram na agência e acionaram a Guarda Civil Municipal de Santa Bárbara do Oeste para realizar a prisão, que é um tremendo de um sem-vergonha, né? Tirando o recurso de alguém que de fato necessita dele. É inacreditável. Bom, vamos falar de outro fator aí que é igualmente torpe, igualmente inacreditável, que é a questão aí do racismo, né? Uma técnica de enfermagem, Rosana Rezende, denunciou uma colega de trabalho no Hospital dos Servidores, no centro do Rio de Janeiro, após presenciá-la usando uma caneca com os dizeres Ku Klux Klan, uma referência ao grupo americano que perseguia e matava negros e apoiadores do movimento por igualdade racial. Essa colega, identificada como Maria Romualdo do Amaral, usava a caneca durante os intervalos de trabalho e chegou a ser alertada sobre o assunto. Porém, ignorou os conselhos e ainda comentou que não se importava com as reclamações. Abre aspas. Não ligo para sua vida. O grupo exterminava pessoas como você que também não ligavam para a sua vida, fecha aspas. Por não ter pedido atendido pela técnica para que ela se desfizesse da caneca, Rosana então levou o caso para a ouvidoria do hospital, que informou que o uso da caneca seria, entre aspas, liberdade de expressão. Rosana então acionou o sindicato, que levou o assunto à diretoria do hospital e, em pronunciamento, o hospital informou que está apurando o caso e não compactua com qualquer tipo de manifestação racista. E vale lembrar, né, pessoal, racismo é crime, não é liberdade de expressão. Racismo, ideologias criminosas do tipo incentivo à droga, incentivar alguém a suicídio, apologia ao nazismo, nada disso é liberdade de expressão, é crime. E como crime, não existe crime sem lei anterior que o estabeleça, portanto, para isso tudo existe, é crime e o Estado vai agir e vai punir certamente essa pessoa, porque também não tem graça nenhuma em, entre aspas, fazer piada, e nesse caso nem é piada,
fazer piada com sofrimento, com perseguição, com a memória aí de tantos que sofreram na mão de pessoas que desprezavam o ser humano só pela sua cor da pele. E ainda hoje nós temos movimentos supremacistas de diversos tipos que continuam a perseguir negros e afrodescendentes, além de pessoas que se identificam, né, com outra orientação sexual. Isso não é opinião, isso não é liberdade de expressão, isso é crime. Bom, vamos deixar a notícia policial de lado e agora chegou a hora de falarmos sobre esporte. E aí, Rafael San, tudo bom? Tudo bem, tranquilo? Tudo jóia. Tudo ótimo. E você aí tem mais curiosidades para nós, então, sobre essa Copa do Mundo do Catar? Todo dia tentar trazer uma curiosidade para o pessoal conhecer um pouquinho do país ou um pouquinho dos estádios que vão receber os jogos dos maiores craques do futebol mundial. Hoje a gente vai falar sobre o estádio Lusail. Para os meninos rodarem as imagens, porque esse estádio é um dos estádios mais polêmicos, né, e um dos maiores estádios também do Catar. O Catar em si lançou, né, um vídeo de divulgação desse estádio. Por quê? O que acontece? Esse estádio foi criado há pouco tempo, obviamente, para essa Copa do Mundo. Só que a cidade, Danilo, ela existe há menos de 20 anos. A cidade era só um vilarejo e o Catar decidiu investir absurdamente, são 170 bilhões de reais para construir essa cidade super moderna. E o estádio também. O estádio ficou aproximadamente mais de 3 bilhões para ser construído. 3 bilhões, estádio? Exatamente. 3 bilhões para construir o estádio. Esse estádio foi lançado ano passado e já recebeu jogos para até saber como vai funcionar, né, o estádio em si, né, como vai receber o público, enfim. Porém, essa é a curiosidade, porque a cidade não existia há pouco tempo. E já é uma cidade totalmente inovadora, futurista, uma cidade para frente, né, que tem todas as normas atendidas dentro da sustentabilidade. O Catar está se preocupando muito com isso na formação dos seus estádios, na formação das suas cidades em volta ali. Então fica muito intrigante, porque a cidade já está quase totalmente pronta desse jeito. Vai receber aproximadamente 200 mil moradores na cidade, e em torno de 400 mil por mês passando pela cidade ali. Então é algo muito inovador e muito diferente para quem gosta de acompanhar a Copa do Mundo. O estádio, ele tem esse formato todo dourado, né? Parece uma tigela, porque ele faz referência às culturas árabes, né? Ele parece uma tigela porque essas tigelas são usadas, né? Na Arábia eles têm esse tipo de tigela formado, então o estádio tem essa forma justamente por causa disso. E essa é uma lanterna de fanar, que ele tem, se você reparar, ele tem umas certas aberturas, umas iluminações diferenciadas, chama lanterna de fanar. Você pode reparar aí que tem umas entre um pouco mais escuro, um pouco mais claro. É um tipo de lanterna também da cultura árabe que eles utilizam. E o estádio, como vocês podem observar, é realmente muito lindo, né? Esse estádio, curiosamente, vai receber jogos de todas as fases da competição. O Brasil, por sinal, jogam dois jogos nessa fase. Na primeira fase, nesse estádio também, Danilo. Curioso, né? Uma cidade construída do nada, há menos de 20 anos aí, e já está totalmente futurista, né? Esse estádio tem um pouco de polêmica, viu, Danilo? Porque é um dos estádios que mais receberam denúncias sobre a situação dos trabalhadores. Ou seja, o pessoal está criticando que os direitos desses trabalhadores civis ali não está sendo muito bem respeitado. Teve muitas mortes na construção dos estádios no Catar, e esse estádio é um dos que mais recebeu críticas referente a esse tipo de exploração, talvez, em cima desses trabalhadores. Caramba. Bom... Mas é um grande estádio, vai receber grandes jogos aí da seleção, e dizem que é um dos maiores também. São só 8 estádios, por sinal, na Copa do Catar, porque o país é pequeno, então não vai ter como fazer muitos estádios. Então são 8 estádios, por isso tem até mais um horário a mais de jogos, né? Geralmente eram só 2 horários, agora serão até 4 horários de jogos no Catar, justamente para dar tempo de todo mundo jogar nesse raio de 80, 90 quilômetros ali no estádio. E pela apresentação que foi feita, que faz um petrodólar, não? Exatamente, o investimento foi bem alto ali, os sheiks estão investindo bastante, não só o Catar.
tem investimentos de empresas da China também, do Japão, tem várias empresas aí que estão patrocinando Aquelas imagens parecia que estava mostrando Dubai, alguma coisa. Exatamente. Né, da Arábia Saudita e não do Catar. Né? E quem for viajar vai perceber que o país está totalmente transformado e futurista justamente para receber a Copa. O país, por ser pequeno, facilita um pouco a sua administração, né? Então o país está ficando bem bonito, principalmente para receber a Copa do Mundo. Só não dá um jeito para aquele calor, né? Calor de deserto. Ainda os estádios precisarão ter ar-condicionado e jogar, obviamente, fora do horário do verão, né? Da temporada de verão lá, porque senão não daria certo, não. Perfeito. Muito obrigado, Rafael. Obrigado. À noite tem mais detalhes e mais curiosidades de estádios, pessoal. É isso aí, vamos acompanhar. E agora nós vamos falar um pouquinho aí sobre o aquecimento global, porque um vídeo mostra o derretimento de uma geleira que foi gravado aí pelo Serviço Geológico da Itália e esse derretimento ele está em um ritmo recorde. Vamos ver esta matéria especial da TV Brasil. O vídeo mostra os efeitos das mudanças climáticas na geleira alpina, que perdeu aproximadamente 26 metros de espessura em 4 anos. As geleiras dos Alpes da Europa estão diminuindo à medida que aumentam as temperaturas devido aos efeitos do aquecimento global. No verão deste ano, a Itália foi atingida por uma imensa onda de calor, com temperaturas passando dos 40 graus, após um inverno seco e sem chuvas. Está aí uma prova cabal dessa realidade que é o aquecimento global, né? O derretimento das geleiras, e neste caso aí dos Alpes italianos, que ao longo de 4 anos perdeu mais de 25 metros de gelo. E, gente, isso é muita coisa, são muitas toneladas de gelo que deixaram de existir. E agora, falando do Brasil, que também mostra sobre o efeito dessa mudança climática, em Minas Gerais, temporais com granizo deixaram um grande estrago e também uma morte nessa terça-feira. Em Piraúba, na Zona da Mata, um homem de 62 anos morreu ao ser atingido por um muro durante o temporal com granizo. A vítima era um cadeirante e ficou sob os escombros. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, as pancadas de chuva devem persistir em Minas Gerais até essa semana, até esta quinta-feira. Vamos acompanhar este vídeo da TV Brasil. A chuva forte foi acompanhada de muito granizo que tomou conta dos telhados das casas e das ruas da cidade. As imagens mostram também a intensidade da enxurrada que se formou depois do grande volume de água. E agora deu uma calmadinha. Agora olha isso aqui, ó. Ó, olha aqui. Ó, minha mão afunda, olha aqui. O temporal com granizo atingiu ainda outras cidades do sul de Minas, como Campos Gerais, Monte Belo, Alterosa e Alfenas. Em Campos Gerais, moradores contabilizam os prejuízos com destelhamento de diversas casas. Ninguém ficou ferido. Em Uberaba, no Triângulo Mineiro, a tempestade veio acompanhada de ventos fortes e muito granizo. Gente, olha isso aqui, é muita pedra. Várias árvores foram derrubadas e as ruas ficaram cobertas de gelo. O telhado dessa unidade de saúde foi danificado. Pacientes tiveram que ser removidos às pressas para outros locais de atendimento. Meu Deus do céu! Na cidade de Lagoa da Prata, no centro-oeste de Minas, também choveu granizo. Olha o tamanho da pedra, olha aqui. O vento forte também derrubou árvores. Galera, Lagoa da Prata aí, como é que tá, ó? De acordo com o INMET, as pancadas de chuva persistem pelo menos até esta quarta-feira. Pois é, né? A prova aí cabal, então, de tudo o que está acontecendo, de todas essas mudanças, tempestades cada vez mais severas e também mais repetitivas, né? Diga-me, alguma vez você viu nevar no Brasil, que já é raro, né? Mas nevar no Brasil em novembro? Isso aconteceu esses dias atrás, no dia 2 de novembro, aconteceu em Santa Catarina. Neve em plena primavera.
lá já é difícil de acontecer a precipitação de neve. E este ano aconteceu 3 ou 4 vezes. Está ficando mais frequente o frio mais intenso na região sul, o calor mais intenso do sudeste para o nordeste, as tempestades também cada vez mais frequentes e mais severas. Antes, pouco ouvíamos falar a respeito dos ciclones extratropicais. Agora, todos os anos nós temos aí a formação ciclônica pelo nosso litoral, de vez em quando um tornado ali no sul atingindo uma cidade, destruindo várias casas. Tudo isso são reflexos do aquecimento global e por isso se faz muito necessária a COP27 e os acordos que esperamos que saiam de lá e que sejam executados. E vamos falar agora sobre a previsão do tempo, vamos saber como que ficará o tempo para a nossa cidade e região. E a região metropolitana de Campinas amanheceu aí sob predomínio de sol e temperatura em torno de 16 graus centígrados. O dia segue com tempo firme e já não há mais indicativos de pancadas de chuva para hoje, mas à tarde são esperados períodos de céu parcialmente nublado. As temperaturas sobem bastante e a máxima para hoje está prevista em 32 graus. Vamos ver as temperaturas para a Americana. Temos Americana, mínima de 15, máxima de 29 graus. Vamos seguir para a próxima. Sumaré, mínima 16, máxima de 33. Campinas, mínima de 15, máxima de 28 graus. E Itatiba, mínima de 16, máxima de 31 graus. Para quase todas as cidades está dando aí uma probabilidade de 90% de chuva, exceto para Campinas com 67%. Só que como nós vimos, como os índices esperados de precipitação são muito baixos, então não é esperada chuva para nenhuma cidade aqui da nossa região, apesar de matematicamente indicar lá 90%. É que o volume ele é muito baixo, então certamente não acontecerá chuva, teremos apenas a mudança aí do tempo, né, de céu aberto para céu nublado. Bom, e estamos chegando ao fim aqui do nosso telejornal e nós temos aí a participação dos nossos telespectadores. Nós temos a Fafá Mileta. Parabéns pela Natália Lima, ela se expressa muito bem e comanda bem ao vivo, fora o doce de garota que ela é. Fafá Mileta, muito obrigado, Fafá. Obrigado aí por nos acompanhar aí, certamente a Natália está bastante feliz com o seu elogio. E também quero mandar aqui um abraço para a Juliana Almeida, a enfermeira que trabalha junto ao Serviço de Emergência 192, que está nos acompanhando, e mandou uma foto, mas não deu para colocar aqui no tele. Ah, deu sim. Uma foto aí de ontem que ela estava acompanhando o nosso telejornal. Muito boa tarde para você, Juliana, muito obrigado por nos acompanhar e que bom aí que você escolheu a Rede Todo Dia para manter-se informada e também transmitir aí os nossos abraços para toda a equipe aí do Serviço de Resgate 192. Parabéns a todos aí pela atuação de vocês aí por nos serem nossos anjos da guarda, né? Eu vou ficando por aqui, já estamos encerrando o nosso telejornal, mas eu convido a você continuar com a nossa programação, que agora ela entra no entretenimento familiar e depois, às 6 horas da tarde, teremos aí o Todo Dia News, segunda edição. Eu volto à tarde, às 6 horas e também amanhã, a partir da 1 hora da tarde. Tchau, tchau.